Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não faziam caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando dele era a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você pode orar por mim? Bote suas mãos para cá. Peça graça, unção, sabedoria, para que o Senhor use a minha vida. Interceda, para que aquilo que o Senhor quer nos comunicar não seja obstruído, para que eu seja um bom canal, e que entre nós haja ligação, que nada se obstacule, que nada impeça o fluir, a ministração, a revelação da palavra para as nossas vidas, para que aquilo que o Senhor quer fazer hoje aqui se cumpra plenamente, que eu não atrapalhe, que você não atrapalhe, que nada nem ninguém atrapalhe. Senhor, nós damos a Ti total liberdade, Espírito Santo. Espírito Santo, esse texto fala tanto a respeito da vida, do propósito, do sacrifício do nosso Senhor. Eu sei que há muito mais revelação, conhecimento do que nós podemos hoje aqui aprender, apreender. Há muito mais, Senhor, do que nós podemos receber na nossa mente. Mas nós pedimos, dá-nos revelação. Comunica-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer comunicar. Ensina-nos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E alinha-nos naquilo que o Senhor quer nos alinhar. Nós pedimos, Senhor, dá-nos graça. A mim dá graça. A mim dá graça, Senhor. Peço, Senhor, manda os teus anjos aqui. Libera os teus anjos, anjos ministradores nesse lugar. Dizemos, Senhor, os anjos do Senhor são bem-vindos aqui nesse lugar. Então envia os teus anjos aqui, Senhor. Dá ordem a quantos forem necessários para ocuparem esse lugar, encherem esse lugar da Tua presença, da Tua glória, que eles tragam a Tua glória, que eles tragam aqui a Tua unção, Espírito Santo, e que todo o espírito das trevas bata em retirada, e na autoridade do nome de Jesus, que eu repreendo agora toda obra maligna,
E ordeno que todo espírito das trevas cesse a sua obra, porque já estão derrotados. Porque já estão julgados, já estão condenados, já perderam. Porque o meu Senhor Jesus venceu na cruz. Nós damos a honra, a glória a Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, que venceu a morte e nos libertou e nos salvou, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua intercessão. Fica atento nessa palavra. Se você puder manter a sua Bíblia aberta ou ligada aí, no capítulo 53 de Isaías. Esse capítulo ele fala a respeito da vida, é um capítulo messiânico, que fala a respeito da vida e da obra de Jesus, o Messias, o Machia. E é uma das porções bíblicas do Antigo Testamento mais citadas do Novo Testamento. Diretamente ele é citado 15 vezes. E indiretamente muitas outras vezes ele é mencionado sem fazer referência expressa a ele, por causa do seu peso, por causa do seu conteúdo, da sua revelação, daquilo que Isaías falou sobre a pessoa de Jesus e a obra do Messias, 700 anos antes de Jesus nascer. Trouxe detalhes impressionantes, não apenas nesse capítulo, ele vem preparando, nos capítulos anteriores, 52, a revelação do Cristo, do Messias. Agora, eu vou ser breve hoje, de verdade, vou ser breve. O que é que Jesus fez? Qual foi a obra de Jesus? Sim, primeiramente, você tem que pensar que Jesus já existia quando Isaías estava profetizando. Jesus ele foi criador, coautor com o Pai de toda a criação. Jesus é Deus. E Jesus está no princípio criando todas as coisas. E onde é que estava Jesus? No céu. Junto do Pai, com os anjos, todas as hostes celestiais servindo a Deus, servindo a Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus está muito bem lá no céu, sem problema, gente. Jesus não tinha problema. Jesus não estava no céu com problema de casamento, não estava com problema de saúde, não estava com problema de autoridade, não estava com problema financeiro. Jesus não está com problema nenhum no céu. Está governando, reinando plenamente sobre o universo, sobre a criação. Mas de repente Jesus ele sai do céu, gente. Para o lugar onde eu quero ir, para o lugar onde você quer ir, Jesus ele deixa o céu. E ele vem aqui para o mundo há 2000 anos atrás, quando não tinha ar-condicionado para esse calor que está fazendo lá. Glória a Deus por quem inventou o ar-condicionado, porque tem energia elétrica. Não existia nada disso na época de Jesus. Não tinha água gelada, gente. Tinha água fresca, mas não tinha geladeira. E muitas outras coisas que nós usamos hoje que nos trazem conforto. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha um monte de coisa que hoje nos facilita a vida. Carro, avião. Então ele assim, saindo do céu onde tinha de tudo, em abundância, riquezas, recursos infindáveis, ele vem viver aqui na terra. Se submeter, se sujeitar a um tipo de vida que as pessoas viviam lá na Judéia e na Galileia há 2000 anos atrás. E ele sequer nasceu de uma família nobre, ele não nasceu de um rei, ele não teve um berço de ouro, ele não habitou nos palácios, não gozou de nenhum tipo de pompa, antes pelo contrário. Você conhece a história, nasceu numa manjedoura, no estábulo. Muito simples. Cresceu num lar humilde, filho de um carpinteiro, na casa de um carpinteiro. Muito humilde. Muito humilde. Um jovem do interior, porque nascido em Belém, escondido no Egito por um tempo, depois desenvolvido, crescido em Nazaré, sempre habitou no interior. Não estava na capital, não estava em Jerusalém, no centro do poder, no centro religioso, no lugar mais importante. Ele estava lá no interior. E aquele menino,
que nasceu numa condição tão simples e se desenvolveu, cresceu numa condição tão simples, ele estava destinado a sofrer e a morrer. Esse era o destino dele. Ele veio ao mundo para isso, para sofrer e para morrer. Então Jesus, ele cresceu acostumado com a tristeza e com a dor. Talvez você pode achar assim que a sua vida tenha sido muito triste, muito dolorosa. Saiba de uma coisa, Jesus, ele desde pequeno, ele foi se acostumando com a dor, com o sofrimento. E em Hebreus capítulo 5, versículo 8, o autor de Hebreus fala que embora ele sendo filho, sendo o filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, que padeceu, porque Jesus padeceu como homem para aprender as coisas que Deus queria que ele aprendesse como homem aqui na terra. E ele não foi reconhecido. Ele não foi reconhecido. Jesus não teve reconhecimento, ele só começou a exercer o seu ministério aos 30 anos de idade. Até então ele era um ilustre desconhecido, ninguém dava nenhum valor, não tinha nenhuma expressão em relação à pessoa de Jesus Cristo. Viveu 30 anos na obscuridade. E aqui Isaías está falando assim que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Porque os religiosos, os líderes religiosos, os sacerdotes que estavam lá no templo, Jesus passava por eles, o Filho de Deus, o Salvador, passava por eles, e eles desprezavam Jesus. Provavelmente passavam de nariz em pé por Jesus e falavam: quem é esse? Esse é ninguém. E Jesus, ele estava ali no meio do povo, das pessoas. Ele podia dizer assim, dar aquela carteirada, falar: você não sabe com quem é que você está falando. Jesus, ele poderia, mas ele nunca fez isso. As pessoas passavam por ele, o desprezavam, o rejeitavam, como o profeta Isaías já tinha anunciado 700 anos. O povo, depois que Jesus, ele foi revelado o Filho de Deus através de João Batista, que veio com esse ministério para revelar o Filho de Deus, para revelar Jesus, o povo começou a seguir Jesus, e por um tempo seguiram, andaram atrás dele, usufruíram dos seus milagres, dos seus benefícios, dos seus ensinos e todas as coisas que ele manifestava aqui na terra. Mas depois o povo abandonou. Na hora que a palavra dele ficou mais dura, que a porta ficou estreita, o caminho ficou apertado, na hora que Jesus, ele foi afunilando as coisas, o povo foi saindo fora. Foi rejeitando Jesus, a sua mensagem, a sua vida. E as pessoas passaram a virar a face e dar as costas para Jesus, sem que houvesse qualquer razão para essa rejeição que ele sofreu. E mesmo nesse processo do povo deixando Jesus, Judas o traiu, um dos 12. E Pedro o negou. Aquele que era o mais afoito seguidor de Jesus, nega Jesus. Ou seja, Jesus, ele foi completamente rejeitado, abandonado. Até daqueles 500, depois da ressurreição dele, ele aparece para 500 pessoas e ele manda que aqueles 500 permaneçam em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder, de autoridade. E por 10 dias somente eles tinham que esperar, porque 10 dias depois de Jesus ascender aos céus, o Espírito Santo desce e só acha 120 reunidos, outros 380 estavam não sei aonde, fazendo não sei o quê. Então, se você for olhar assim para o ministério de Jesus, na visão de hoje, o ministério é fracassado. Porque, primeiro, ele era um desconhecido, de repente ele se torna conhecido, multidões seguem Jesus, vêm atrás dele, então ele começa o ministério com milhares de seguidores, e dali a pouco Jesus já não tem mais seguidores, os seguidores foram embora, ficaram 12, um traiu, o mais devoto nega, e mesmo depois de ressurreto ainda tem 380 que não conseguem esperar 10 dias, obedecendo o mandamento dele. Então ele poderia dizer assim: olha, nos dias de hoje, quem começou com milhares e termina aí com desse jeito, falou: olha, que ministério fracassado. Mas não.
Isaías ainda fala assim que Jesus ele era homem de dores e que sabia o que é padecer. Olha o título que Isaías dá para Jesus: homem de dores, o Filho de Deus. Tem tanta gente que murmura, tem tanta gente que reclama, tem tanta gente que acha que a vida é ruim, tem tanta gente que acha tantas coisas ruins. E a Bíblia dá um título para o Messias, homem de dores. E às vezes nós achamos assim que, sendo seguidores de Jesus, nós vamos ter tudo de bom. Se você quer ser parecido com Jesus, então você precisa se preparar para sofrer e padecer as coisas que Jesus padeceu. É isso que Paulo ensina. Se você é seguidor de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, você precisa se preparar e até querer padecer as mesmas coisas que ele padeceu. Muitas pessoas achavam que não eram dignas de sofrer, porque ficaria muito parecido com o seu Senhor. Eu falei, eu não sou digno dos sofrimentos do meu Senhor. A igreja original, ela pensava desse jeito. Porque Jesus, por que ele sofreu? Por que Jesus sofreu? A gente não precisa entrar muito nos detalhes do sofrimento de Jesus, porque você conhece isso. Porque o sofrimento de Jesus não foi apenas o sofrimento físico. O sofrimento de Jesus foi físico, mas principalmente foi espiritual, foi emocional e foi espiritual. Também fortemente físico. Isaías está falando no versículo 4, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por que ele sofreu? Por que Jesus sofreu? Por que ele sai do céu, tendo tudo lá? Ele vem ao mundo, os anjos podiam socorrê-lo, podiam protegê-lo, podiam livrá-lo de toda perseguição, podiam livrá-lo da cruz, podiam livrá-lo das chibatadas, podiam livrá-lo de todas essas coisas, mas não. Ele quis e ele se entregou, ele se doou para isso. Por que é que ele sofreu? O que é que ele fez? Nada. Então por que ele sofreu? Porque eu e você fizemos, foi por nossa causa. Então por isso que a gente fala que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento vicário, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, ou seja, substituto. Ele sofreu, ele expiou os nossos pecados, ele substituiu-nos na dor e no sofrimento. Ele não merecia, ele não precisava, mas esse sofrimento todo dele foi um sofrimento por causa do meu e do teu pecado. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que Jesus padeceu. Você já parou para pensar nisso? Teve uma ocasião, eu já testemunhei isso outras vezes, que eu estava em casa, estava na minha sala de oração fazendo um retiro, que era entre Natal e Ano Novo. Minha família estava na praia, e eu estava trabalhando nesses dias, e aí eu resolvi fazer um retiro. Eu estava em casa sozinho e resolvi fazer um retiro. Então eu ia para o meu trabalho, eu chegava do trabalho, eu ia para a minha sala de oração, que é o lugar mais alto em casa, o melhor lugar da minha casa. E eu dormia ali, eu passava todo o meu tempo ali, só saía dali, né, quando comia e para tomar banho e para trabalhar. O resto do tempo todo eu fiquei ali. Então passei bastante tempo lá. E orando, adorando, lendo a Bíblia. E numa ocasião que eu estava terminando de ler o Evangelho de Mateus, quando chega na crucificação, eu parei naquela leitura e perguntei assim para Deus, falei, Deus, eu não posso passar por aqui sem sentir nada assim, uma leitura qualquer de alguma coisa, uma história, uma passagem bíblica, sem ser impactado por isso. Eu quero entender. Então eu queria entender e sentir o que o Senhor sentiu, o que o nosso Senhor Jesus Cristo sentiu naquele dia, naquele momento. Quando Jesus está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele está sofrendo toda a injustiça. Falei, por quê? Senhor, como é que foi isso? Eu queria entender, perguntei para Deus, Senhor, me deixa sentir,
Eu não quero só olhar isso aqui friamente e receber na minha mente, no meu intelecto, eu preciso sentir. E sabe, Deus não me deixou sentir o que Ele sentiu, que era o meu pedido. Ele não me deixou sentir o que Jesus estava sentindo naquele momento, que era o que eu estava pedindo. Mas Ele me fez sentir uma outra coisa. Ele me fez sentir a responsabilidade por aquele evento. Eu nunca tinha sentido profundamente na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, a minha culpa como eu senti naquele dia. Teologicamente eu sabia, gente, estava na minha mente, mas eu não tinha sentido isso. E de repente me veio assim um sentimento de eu sou culpado. Gente, eu entrei num pranto, entrei num choro. Me senti realmente culpado, como se eu estivesse vendo tudo que Jesus estava padecendo, tudo que Ele estava sofrendo. E eu como o culpado, eu como o responsável por aquilo. E eu me senti tão responsável, eu me senti tão culpado pelo sofrimento de Jesus, que eu cheguei a dizer assim para Deus, falei, Deus, eu sei que Jesus Ele fez isso para me salvar. Mas se o Senhor me mandar para o inferno, eu sei que é mérito meu. Eu sei que eu não mereço a salvação, eu sei que eu mereço a condenação, eu mereço o inferno. A salvação é de graça. E eu tenho convicção da minha salvação, mas eu disse para Deus, Deus, se o Senhor me mandar para o inferno, eu vou sem reclamar. Porque o culpado do sofrimento, do sacrifício de Jesus sou eu. Então eu compreendi, eu entendi aquilo. E aquilo me pesou muito na minha alma, pesou muito na minha mente, pesou muito no meu corpo. E aqui esse texto está dizendo assim que Jesus, ele levou sobre ele assumiu na vida dele, no corpo dele, na pessoa dele, todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Está dizendo assim que houve um peso sobre Jesus, havia uma pressão sobre Jesus, de todas as dores e todo tipo de doença foi colocada em Jesus. Eu acredito que Jesus naquele momento na cruz, porque quando os seus executores, quando eles haviam açoitado Jesus com a chibata, tiras de couro, cravejadas de pedaços de metais e ossos duros, a Bíblia fala que o lavrador lavrou a costa dele, lavrou o corpo dele. E não apenas a costa, mas o corpo dele, porque aonde Jesus ele foi amarrado, com as mãos para cima da cabeça, e ali ele foi açoitado, e aquele chicote ele não pegava só nas costas, ele pegava todo o corpo. Talvez um dos lugares que não pegasse fosse até no rosto, até porque o braço estava aqui, então pega no braço. Mas o resto do corpo de Jesus foi ferido, e as marcas das chicotadas ficaram no corpo de Jesus. E o soldado romano ele só parava de açoitar quando ele percebia que a pessoa já estava próximo da sua morte. Então eles não queriam matar ainda naquela condição, ainda seria levado à crucificação. Então Jesus teve assim o seu corpo, todo ele marcado, aberto. As primeiras chicotadas iam cortando o tecido da pele. E à medida que ele ia tomando chicotadas, né, ia se abrindo a carne dele. E ele começou a sangrar em todo o seu corpo, todo ele ferido, todo ele ensanguentado. E fala que é aí onde o corpo dele foi ferido, que nessas feridas as enfermidades foram colocadas. Todas as doenças foram colocadas no corpo de Jesus ali. E todo tipo de dor que nós podemos sentir também foram colocados no corpo de Jesus. Então ele sentiu. Eu sei que teve uma ocasião que eu tive problemas de lombar, nervo ciático. Gente, eu senti muita dor, eu sofri bastante. Algumas pessoas lembram disso, ao ponto de eu quase não conseguir me locomover, andar. Quando eu vinha pregar, eu pregava sentado, com muita dor. Fui curado, glória a Deus. Fui curado no seminário do Bildu do ano passado, mas no começo do ano passado foi horrível, foi terrível, começo de 2018.
Fazia parte de um propósito de Deus. Foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus através daquelas dores. Mas sempre que eu estava sentindo dor, gente, eu lembrava assim, Jesus sofreu esse tipo de dor que eu estou sentindo. E muito mais. Porque eu tinha um tipo de dor. Ele falou, ele levou sobre si toda forma de dor. E todas as enfermidades. Então, se você tem uma enfermidade, se você tem um tipo de dor, saiba de uma coisa, Jesus, ele já sentiu tudo isso por você. Porque para que ele sentiu isso tudo? Para que ele tomou sobre si as dores e as enfermidades? A fim de nos curar. Para que você fosse curado, para que eu e você fôssemos curados. Inclusive, eu tenho experiências com esse texto, que lá em 2005, por aí, até 2007, eu também tinha crises de coluna. Tinha muitas crises, e não só de coluna, tinha faringite crônica. Chegava no inverno e eu tinha crises que me deixavam afônico. Todo inverno eu ficava afônico, e às vezes eu ficava assim mais de um mês afônico. Não era pastor ainda, imagina se eu fosse pastor afônico, não pode falar. Para mim, então, é um sacrifício, gente, gosta de falar. Não poderia pregar. E eu tinha, todo inverno eu tinha crises de faringite, e o diagnóstico era que é faringite crônica, ou seja, não tinha cura, e problemas constantes de ciático, de lombar. E aí eu comecei a declarar esse texto, comecei a declarar esse versículo, dizendo que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Eu passei a declarar isso, eu falei, eu vou ser curado. E Deus me tirou, e depois que eu criei nessa palavra, que eu declarei, que eu internalizei essa palavra, que eu criei de verdade, não só na minha mente, mas deixei ela entrar no meu coração, eu fiquei 7 anos sem saber o que é remédio. Sem tomar sequer um analgésico, um antitérmico, nada. Absolutamente nada. Porque eu crio na palavra, fala, Jesus, eu vou. Então por que eu estou sentindo? Vou entregar para Ele. E fiquei 7 anos sem sentir nada. Depois voltei a sentir, né, porque nesses 7 anos eu até tinha alguns momentos de dor, ou de alguma coisa que atacava a minha saúde, mas ela atacava e ia embora. Eu orava e ia embora. Eu resolvia só na oração, na unção, na palavra, eu já conseguia vencer. Até que chegou um tempo assim que eu não estava conseguindo vencer, mas é porque Deus queria me tratar na soberba e no orgulho, porque eu comecei a achar que eu era super crente. Eu via pastores tomando remédio para dor de cabeça. Eu ficava horrorizado. Falei, como é que pode um pastor tomar um remédio para dor? Porque eu não tomava. Eu achava que era falta de fé. Daí Deus me colocou no meu lugar, mostrou assim que eu continuo humano, sujeito à dor, sujeito à fraqueza, sujeito à enfermidade, né? Deus precisou me humilhar. Deus fez eu andar bem, até de andador. Me curvou. E hoje eu dou glória a Deus pela medicina, gente. Né? Porque me ajudou bastante. Deus me curou depois, mas a medicina me aliviou bastante quando eu precisei dela. Agora Jesus, ele... Também o profeta Isaías fala assim que ele foi traspassado, atravessaram uma lança em Jesus, e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Que o que estava pesando sobre ele era tudo isso. Você já pensou quantos pecados já foram praticados no mundo? Quantos homicídios, quantos abusos, quanto de violência, quanto de desonestidade, quanto de coisa mal já foi feita. Tem muita gente ruim nesse mundo, é ou não é? Tem muita gente ruim, que faz coisas assim que até o diabo fala, poxa, esse abusou até de maldade. E o que estava sobre Jesus era toda forma de maldade, toda forma de impureza, toda forma de manifestação de pecado, tudo, toda iniquidade estava pressionando Jesus, porque ele recebeu naquele dia todos os pecados do mundo. Foi para isso que ele veio, para assumir sobre si todos os pecados. E quando aquele soldado enfia a lança em Jesus, na verdade é a vara de Deus que está atravessando Jesus, porque era para ser em mim e em você. Nós tínhamos que estar ali, a condenação não era para Jesus.
Os nossos pecados estavam sobre ele. E Deus estava ali castigando Jesus por causa do nosso pecado. E sabe que Jesus ele não foi obrigado a fazer isso. Ele padeceu tudo que padeceu voluntariamente. Fala que nós todos estávamos desgarrados como ovelhas, cada um caminhando o seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele toda a iniquidade de todas as pessoas, e ele aceitou isso de maneira não imposta, de maneira voluntária. E diz mais, que ele fez tudo isso silenciosamente. Fala, como uma ovelha que vai para o matadouro e não dá um bé. Jesus, enquanto ele estava indo para o matadouro, ele foi em silêncio. Ele foi em silêncio. Não falou nada. E às vezes nós murmuramos. Às vezes nós reclamamos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Imagina Jesus, ele, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido colocado sobre ele uma coroa de espinhos, depois de tirarem as suas vestes, de darem para ele uma cruz para ele carregasse o madeiro horizontal para que ele carregasse nos ombros. Enquanto está todo mundo debochando dele, estão passando e cuspindo nele, Jesus está quieto. Ele está padecendo tudo em silêncio. Não preferiu um único som, nenhum som. Silencioso. Ele não ofereceu resistência. Ele se deixou guiar, se deixou conduzir. Ele não se defendeu. Ele não pediu vingança em relação aos seus inimigos, aqueles que estavam o executando. Ele não protestou nem contra Deus por causa da crueldade, da injustiça das suas aflições. Sabe por que Jesus ele foi em silêncio? Porque naquele momento ele estava pensando em mim e em você. Ele estava pensando a razão, por que ele está passando aquilo. Ele não está pensando no que ele está passando na hora. Ele está pensando por que ele está passando aquilo. Qual a razão? Porque quando Jesus, ele na noite anterior, ele estava lá no Getsêmani, ele disse para o Pai, Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice. Tudo aquilo que ele queria, que ele iria passar, ele pediu, Senhor, se for possível, tira isso.
Ou seja, Jesus ele não queria, mas ele estava ali em obediência. Fala assim que por juízo opressor ele foi arrebatado da sua linhagem, quem dele cogitou. Portanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Ele morreu por mim e por você. E sabe que às vezes a gente pode passar assim por essa verdade e não valorizar. Tem um conto de um homem que ele estava numa estação, e aí de repente ele vê uma criança, uma menina de cerca de 4 anos de idade andando entre os trilhos daquela estação. E aí ele vê o perigo, ele sabe que qualquer hora pode chegar o trem. E aí ele desce da plataforma, vai até aquela criança, e quando ele chega até aquela criança, que ele pega aquela criança, de repente o trem começa a chegar. E quando o trem começa a chegar, as pessoas já se apavoram, falam, corre, corre, corre. Ele pega aquela criança, ele começa a correr, tenta escapar daquele trem. Mas aí na hora que ele chega à beira da plataforma, ele consegue, assim, o trem está chegando, ele põe aquela criança em cima da plataforma, e quando ele coloca a criança, o trem passa em cima dele. E as pessoas que viram aquela cena ficaram chocadas, não sabiam o que fazer diante daquela situação. O trem passou, o homem está lá embaixo, acabou de salvar uma criança, está lá embaixo. Daí dali a pouco chega a mãe daquela criança, dá um pito na criança, ralha com a criança, onde é que você estava? Estava te procurando até agora. E as pessoas chegam para aquela mãe e falam, olha mãe, você sabe o que acabou de acontecer aqui? E fala, não, a sua filha estava no trilho, aconteceu assim, o homem desceu da plataforma, pegou sua filha, correu com ela, colocou ela em cima, e agora ele está lá embaixo do trem, está morto. A mãe simplesmente pega a criança, dá as costas, vai embora sem dizer absolutamente nada. Sabe que muitas vezes nós fazemos assim? Simplesmente dizemos absolutamente nada ao sacrifício que Jesus fez. Morreu em nosso lugar. E a gente simplesmente assim, não, de boa. Natural. Aquela mãe agiu como se a atitude daquele homem fosse absolutamente algo natural, não tão importante que justificasse alguma reação ou atitude dela. Normal, de boa, sem problema nenhum. Qual o problema? Não mudou nada para ela. O fato daquele homem ter salvo a vida da filha dela não mudou nada para ela. Ela não mudou a maneira de agir por causa daquele acontecimento. Foi embora, sem dar valor para aquilo. E muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. E sabe de uma coisa? O mundo hoje está fazendo cada vez mais isso, ignorando, desconhecendo. O que Jesus fez? Fala, isso não me interessa, isso não me importa. O que me importa é o que é que Deus pode fazer por mim. O que me importa é o que é que Deus pode fazer para o meu trabalho. O que me importa é se Deus pode me dar mais dinheiro. O que me importa é se Deus pode resolver meus problemas. O que me importa é se Deus pode me curar. O que me importa é se Deus pode me abençoar. Sentimento egoísta, voltado para si, humanista. Fala assim, ele foi humilhado, ele foi colocado entre os malfeitores, mas ele foi honrado pelos ricos, porque José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo de Jesus, e quando eles envolveram o corpo de Jesus e sepultaram num lugar nobre, isso representava a aprovação de Deus, mas a crucificação dele foi feita entre malfeitores, para dizer que ele não tinha valor. Mas tudo isso, gente, era plano de Deus. Tudo isso era plano de Deus. Deus é quem quis. Tudo isso era plano de Deus. Foi Deus quem ofereceu Jesus em sacrifício. E esse é o ponto mais importante. Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Quando Jesus ele pediu, Senhor, se é possível, faça de mim esse cálice. Ele conclui a oração dele, Senhor, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Então por que aconteceu tudo o que aconteceu na vida de Jesus? Por que ele nasceu daquele jeito? Por que ele foi sofredor? Por que ele padeceu? Por que foi injustiçado? Por que sofreu tanto? Por que morreu da maneira que morreu? Porque era a vontade de Deus. Deus queria isso. E aí é que a gente precisa parar um pouquinho para entender isso, porque esse é o ponto que eu queria conversar com vocês.
A vontade de Deus era que Jesus ele fosse moído, esmagado. Por que Deus queria esmagar Jesus? A Bíblia fala que, todavia, o Senhor agradou moê-lo. Agradou a Deus esmagar Jesus, moer Jesus. Agradou a Deus fazer isso, esmagar o seu próprio filho. Por que agradou a Deus esmagar Jesus? Fazendo-o enfermar, quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Por que Deus teve prazer nisso? Por que essa era a vontade de Deus? E por que Deus teve prazer nisso? Por que Deus se agradou? Por quê? Sabe de uma coisa? Porque quem precisava passar por isso não era Jesus. Porque porque Deus ele não suporta o pecado, porque Deus não suporta a impureza. Deus não suporta a contaminação. Deus não suporta. O pecado para Deus é algo abominável. E o que Deus quer fazer com o pecado é esmagar o pecado, é destruir o pecado. E quando Deus ele olha para Jesus carregando todos os meus e os teus pecados, todos os pecados, cada mentira que você falou, cada maledicência, quando você falou mal da vida de alguém, se hoje você falou mal da vida de alguém, já estava lá em Cristo Jesus. Se hoje você pensou coisas ruins, se você planejou coisas ruins, toda forma de impureza que você tenha na sua vida, que você pratica, estava lá em Cristo Jesus naquele dia, já foi depositado nele. E sabe quando Deus ele olha para o pecado, o que Deus quer fazer? Deus quer destruir o pecado. Deus quer esmagar o pecado. Porque Deus não tolera o pecado. Deus não tolera coisa impura. Deus não tolera a iniquidade. E é por isso que Ele fez convergir em Cristo Jesus todos os pecados de toda a humanidade. Deus não tolera a enfermidade. Deus não tolera a doença. Deus não tolera a morte. E por isso que Ele colocou tudo isso em Jesus. Ele tirou de nós todos e colocou em Jesus. E Deus ele tem prazer em destruir o pecado. Ele tem prazer em destruir a iniquidade. E quando Deus ele olha para Jesus, o que é que Ele vê? Ele vê o teu pecado e vê o meu pecado. Para Deus ele não olhar para você, não olhar para mim e nos esmagar, nos destruir, nos lançar no inferno, Ele coloca tudo isso em Jesus. E quando o meu pecado está lá e o teu pecado está lá, eu falo, agora é a hora de eu pegar todo o pecado do mundo e num só ato, de uma só vez, eu vou destruir todo o pecado, toda a iniquidade. Em Cristo Jesus, Deus esmagou. Ele pegou na sua mão. Jesus ele fez convergir nele as enfermidades, as doenças, os pecados, as iniquidades. E quando está em Cristo, Deus o pega e o moe. E o esmaga. Não é que o pecado deixou de existir. Mas o castigo para o pecado, Deus castigou em Cristo Jesus. Ele fez Jesus padecer por causa de todo o pecado. Não é que Deus era um pai que não amava o filho. Não é que Deus queria o mal do seu próprio filho. Com certeza doeu muitíssimo em Deus fazer isso com o filho. Você não faria isso com o teu filho. Você não aceitaria que alguém fizesse isso com o teu filho. Mas é que Deus naquela hora Ele estava olhando para toda forma de iniquidade. E fala assim, Deus Ele esmagou, moeu. Por quê? Porque se Deus não faz isso com Jesus, Ele ia ter que fazer comigo e com você. Então Jesus Ele foi para lá porque essa era a vontade de Deus. Deus queria destruir o pecado. Deus queria aniquilar a condenação pelas nossas iniquidades. Deus queria acabar com a iniquidade, com a condenação. E Jesus então ele concorda com Deus, falou, tá bom pai, se esse é o único jeito, e era o único jeito de eu e você sermos salvos, não teria outra solução para a gente, se Jesus não pagasse esse preço, e se Deus não o esmagasse. Então, o maior propósito, entenda uma coisa, você precisa compreender isso, o maior propósito de Deus na terra, se cumpriu com a maior dispensação de castigo e de sofrimento que Deus liberou também na terra. Você quer que Deus
cumpra propósito na tua vida? Quantos querem que Deus cumpra propósito na vida? Deus cumpriu um propósito em Jesus, não foi? E como se cumpriu o propósito em Jesus? Dor e sofrimento. Quem ainda quer que Deus cumpra propósito na sua vida? Você tem certeza do que está dizendo? Às vezes a gente não sabe o que pede, gente. Porque eu estou perguntando aqui, Deus está vendo lá de cima. E quando você diz assim, eu quero, eu concordo, pode ser que Deus fala assim, então tá. Porque não foi isso que ele fez com Jó? Fez ou não fez? Deus fez com Jó. Deus permitiu. Né? Quando o diabo veio e quis colocar Jó à prova, Deus permitiu e disse quais eram os limites que o diabo podia colocar Jó à prova. E Jó passou assim no moinho. Jó sofreu bastante. Agora, por que é que Deus permite isso, tanta dor, tanto sofrimento? Sabe uma coisa? Porque Deus ele não olha para o momento da dor. Deus não olha para o momento da dor. Deus ele olha para muito além da dor. Deus olha para aquilo que vem depois da dor. Versículo 11 diz assim, ele, Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe o que Deus está olhando? Deus está olhando o resultado. Quando você está passando por momentos de dificuldade, às vezes Deus não está querendo que você ore assim, Senhor, me livra disso. Porque Jesus até orou assim. Mas Jesus disse assim, Senhor, mas não faça a minha vontade, faça a tua. E às vezes o que Deus precisa fazer comigo e com você é fazer a gente passar alguns momentos difíceis na vida, de dor, de sofrimento, de angústia. Porque se Ele fez isso com Jesus, por que Ele não pode fazer conosco? Ele fez isso com os discípulos, Ele fez isso com os apóstolos, Ele fez isso com a igreja original, Ele fez isso com os profetas na Bíblia. Todos padeceram para cumprir propósito, E aqui na terra, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, Deus ele tem momentos difíceis, mas Deus não está olhando para aquela circunstância, que lá é prova, é projeto, é propósito de passar por ali para poder alcançar a recompensa. E fala assim, Jesus vai receber a recompensa, o fruto pelo seu penoso trabalho. Jesus ele estava olhando assim e falou, olha, eu vou passar por isso. Mas ele estava olhando lá na frente, qual é o resultado, qual é a consequência disso aqui? Falou, vai haver uma recompensa para mim. E Jesus ele recebeu, depois que ele passou por isso, ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Ele se assentou à destra do Pai. Ele derrotou a Satanás e está derrotado. Todos os demônios do inferno estão derrotados já, em nome de Jesus. Já está sentenciada a condenação de Satanás e todos os seus demônios. A execução da sentença vai acontecer daqui a pouquinho. Já já Jesus vai voltar para executar a sentença, mas já está dada. Porque ele precisou passar por isso. Senão Satanás ia continuar governando e reinando para sempre. Se Jesus não derrota Satanás na cruz, o sofrimento e a dor ia ser eterno. Ele precisou fazer a dor temporária, passageira, cair toda sobre ele para que ela não fosse eterna. Para que o diabo não continuasse fazendo sua obra para todo sempre. Para poder dar um fim, um termo final para as obras das trevas. Para que nós não sofrêssemos eternamente toda a dor, toda a angústia. E ainda fala aqui, que com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós não temos ideia da multidão de pessoas alcançadas por aquele momento, por aquele sacrifício. Muitos estão fazendo como aquela mãe da criança que vai embora e não é nem com ela, não está nem aí. Mas muitos não. Estão entendendo assim, falando, não, minha vida foi resgatada, eu estava morto e agora passei a viver. Então minha vida já não é mais minha, minha vida agora pertence a Ele.
Então Jesus, quando ele passou por tudo isso, o que ele estava na verdade buscando, ele estava buscando a recompensa. Ele estava buscando fruto pelo seu penoso trabalho, ele estava buscando a você e a mim. E esse era o objetivo de Jesus, te alcançar. E quando Jesus ele estava falando assim, que esse é o fruto, Jesus não estava preocupado com o teu dinheiro. Tem muita gente que não gosta de igreja, não gosta de fé, porque acha que vão pedir dinheiro. Jesus não está querendo seu dinheiro. Quem pensa assim, está completamente perdido ainda. Não entendeu nada. Jesus não está atrás do seu dinheiro. Jesus está interessado na sua vida por inteiro, por tudo que você é. Não é pelo que você tem, porque tudo que você tem é Ele que dá. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua mente, Ele quer a sua força, Ele quer seu tempo, Ele quer seu trabalho, Ele quer seus dons, quer sua família, quer tudo que você tem, Ele quer tudo que você possui. Que seja dele. Isso Ele fez por mim e por você. Sabe, Jesus Ele não padeceu para que nós fôssemos agradados. Ele padeceu para que Ele fosse agradado através das nossas vidas. Deus fez para nos resgatar, mas não para nos presentear mais do que o presenteou a Jesus. Sabe para quem é de fato o presente pelo sacrifício? Para Ele. Nós ganhamos o presente da salvação gratuitamente. Mas o maior recompensado, o maior presente foi dado ao próprio Jesus. Porque foi Ele quem praticou a obra, foi Ele quem venceu e é Ele quem tem direito à recompensa. E nós somos só fruto. Nós somos só um presente de Deus para Jesus Cristo. Quando nós cumprimos o nosso propósito, entendemos isso e nos doamos e nos entregamos completamente. Fala assim, por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na morte de Jesus é que eu e você temos vida eterna. Você tem ideia do que é vida eterna? Você tem noção do que é vida eterna? Porque tem muita gente que acha que Jesus veio para nos dar carro novo, emprego novo, bênçãos, coisas materiais. Gente, isso não tem promessa na Bíblia. Você pode ou não ter, Ele pode ou não dar. Isso não está prometido. Pode ser que Ele te dê, ou pode ser que Ele não te dê. Porque a cruz não é para isso. A finalidade do sacrifício vicário de Jesus não foi essa. Muito embora o que se faz hoje com o Evangelho é se pregar um Evangelho docinho, de porta larga, de caminho espaçoso, para que as pessoas venham aos montes e contribuam um monte, e ouçam coisas agradáveis. Mas a mensagem de Jesus é uma mensagem de morte, é uma mensagem de sofrimento, é uma mensagem de cruz, é uma mensagem de cruz. Quando o Evangelho ele é pregado e ele não tem cruz, tem um problema na palavra. Se não houver cruz na pregação do Evangelho, se a gente não levar a mensagem da cruz, a gente está comprometendo o projeto inteiro de Jesus. Porque para a gente herdar a vida eterna, teve uma cruz no meio do caminho. E a Bíblia fala assim que eu também preciso morrer com Cristo, eu preciso me crucificar com Ele para que Ele viva em mim. O meu eu tem que morrer, então o seu eu Deus não quer. Deus quer Jesus em você. Porque quando quando Deus olhou para Jesus, o que é que Ele viu em Jesus? O meu pecado e o teu pecado. E aí quando Deus agora Ele olha para mim e para você, o que Ele quer ver em mim e você? A gente? Ele quer ver Jesus. Eu preciso ser como Cristo. Porque Ele olhou para o Filho e viu a nós. Mas Ele olha para nós e Ele quer ver o Filho. Simples assim. E eu queria te perguntar, qual é a resposta que você tem dado?
para tamanho sacrifício, para tamanha dor, para tamanha angústia, para tão alto preço que foi pago? Qual é a tua resposta? Quanto é que você tem respondido em sacrifício de vida pessoal em favor de Jesus Cristo? A Bíblia fala assim: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O quanto a cruz tem impactado a sua vida, o quanto o sacrifício de Jesus tem impactado a sua vida. Você é um crente que está só atrás das promessas, das bênçãos? Ou você é um crente que tem a mensagem da cruz na sua vida? Que carrega a sua cruz? Porque a mensagem de Jesus fala assim: cada um vai levar a sua cruz. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Não é cada um tome as coisas materiais que eu te dou, cada um tome as suas bênçãos, cada um tome o saco de ouro que eu te dou e me segue. Fala: não é isso. Fala: cada um tome a sua cruz e me siga. Cada um tome a sua cruz e me siga. Não é cada um tome as suas bênçãos e me siga. Deus vai nos abençoar, mas o caminho da bênção a gente passa pela cruz. A recompensa de Jesus veio depois da cruz, não veio antes da cruz. Sem o sacrifício não tinha recompensa. E esse princípio Deus não mudou. Sem o nosso sacrifício pessoal não tem recompensa. Eu entendo a mensagem da cruz. Ou eu dou uma resposta verdadeira para isso. Ou eu estou vivendo um evangelho que não produz resultado. Os discípulos entenderam. Os apóstolos de Jesus, eles entenderam. A igreja original lá em Jerusalém entendeu. E eles passaram a viver a vida deles por causa da cruz de Cristo. Eles dedicaram a vida deles por causa da cruz de Cristo. E hoje nós vemos uma igreja que não quer saber de cruz, não quer saber de morte, só quer saber de bênçãos. Não está dando a resposta certa para o sacrifício na cruz. É uma igreja do me dá. E eu não estou falando de vocês, estou falando da igreja no planeta Terra no século 21. A igreja cristã está no me dá. E ao contrário, é para que ele receba o fruto pelo seu penoso trabalho, e quem tem que dar somos nós. Ele já deu, gente. Ele já deu. Agora é nossa vez, nós temos que nos entregar, nós temos que nos doar. Literalmente, os apóstolos doaram as suas vidas até serem martirizados. E você, qual é a resposta que você tem dado? O que é que você espera dessa vida? O quanto da mensagem da cruz tem impactado a sua vida? O quanto você tem vivido isso? Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que os diáconos pegassem os elementos da ceia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Os diáconos podem distribuir os elementos. Eu quero que você segure o pão e o cálice. Não coma,
e não beba, espere. E você vai segurar esses elementos enquanto você recebe, até que todos sejam servidos. Eu quero que você vá pensando. Qual é a resposta que você está dando? Quando nós estamos com a ceia, os diáconos podem distribuir. Quando nós estamos com o pão e o cálice na mão, nós estamos com a representação do corpo e do sangue de Jesus. O corpo de Jesus foi submetido a todo tipo de dor e sofrimento. E lá na cruz ele terminou de derramar todo o seu sangue, que ele começou a derramar lá no Getsemane, quando ele começou a transpirar o sangue. Nos açoites ele derramou sangue. Na coroação de espinhos ele derramou sangue. Na crucificação ele derramou sangue. Jesus, ele deu todo o seu sangue. Enquanto você está com o cálice na mão, você pode, quem sabe, tentar lembrar, pensar como era o pé da cruz. Como era o pé da cruz? Como era o pé da cruz? O que é que havia? Uma poça de sangue. O lugar onde ele foi açoitado, o que é que havia ali ao redor dele? Uma poça de sangue. E por que ele derramou todo sangue? E o corpo dele, que a Bíblia diz que Deus teve prazer em moer. Então segura o pão, segura o cálice, não coma e não beba enquanto nós estamos cantando. Rude cruz se erigiu, dela um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem, E Ele vem mesmo. me buscar, Ele vem buscar. e com Ele no lar uma parte da glória. Essa é a promessa, essa é a esperança. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Trocar. Alguém não recebeu os elementos? Levanta a mão, faz um sinal. Alguém não recebeu? Faz um sinal. Todos receberam? Toda a equipe do louvor só para cá, vem para cá também. Nós não acabamos ainda o culto. Olha para o pão. Olha para ele. Você pode associá-lo ao corpo de Jesus? Porque é isso que ele representa. O corpo dele foi açoitado, esbofeteado, ferido, crucificado, traspassado. O corpo dele recebeu todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O corpo dele recebeu todas as iniquidades de todas as pessoas em qualquer época, em qualquer geração. Alguns simplesmente não fazem nada, mas as iniquidades deles foram colocadas lá. Se ele não tomar posse, não vai produzir efeito para ele. Mas para aqueles que tomam posse, vai produzir efeito de salvação. Mas olha para o pão. Não tire os olhos do pão. Não olha para mim, olha para o pão. Agora pensa assim, Deus lá do céu estava olhando para o corpo de Jesus. Então pensa assim, você olhando para o pão, como Deus estava olhando lá do céu para o corpo de Jesus. Você pode ver, pensar, imaginar os seus pecados nesse pedaço de pão? Seus maus pensamentos, suas más atitudes, tudo que você já fez de errado, de ruim, seus pecados. Você poderia imaginar todos os seus pecados nesse pedaço de pão? Porque ele representa o corpo de Jesus que recebeu todos os seus pecados, todas as iniquidades. Você pode imaginar nesse pedaço de pão todas as dores, desde a menor dor, febre, infecção, inflamação, câncer, todo tipo de dor e de enfermidade nesse pedaço de pão. Pois é, Deus olhou assim para Jesus e viu em Jesus tudo isso. E sabe o que agora você pode olhar aqui para mim um pouquinho. E sabe o que Deus fez quando Ele olhou para Jesus e viu tudo isso em Jesus? Eu creio que Deus chorou. Eu creio que Deus chorou. Mas Ele esmagou.
Você pode esmagar o seu pão, não joga fora. Esmaga ele, porque ele representa o corpo de Jesus que recebeu. Esmaga com vontade. Deus quis moer. Deus moeu Jesus. Deus esmagou Jesus para não esmagar a mim e a você. Amassa ele. Amassa ele. Moe ele, porque Deus moeu. Faz forte. Faz forte. Faz forte. Esmaga. Porque foi isso que ele padeceu. Completamente deformado, completamente destruído. Sabe por quê? Por causa de mim e de você. Meu Jesus foi esmagado. Meu Jesus foi moído. Sofreu. Doeu. Doeu nele. Doeu no Pai. Mas ele esmagou. Eu sou culpado. Eu sou culpado de Deus ter esmagado seu filho Jesus. Não joga fora. Senhor, nós apresentamos a Ti esse pão. Senhor, eu não sei quanto doeu para Ti esmagar Jesus. Senhor, quanto amor o Senhor tinha por mim. Jesus não fez nada para merecer a dor, o sofrimento, o sacrifício. Mas o Senhor não o poupou. O Senhor não o livrou dessa dor. O Senhor não o livrou da cruz por minha causa. E hoje nós temos aqui em nossas mãos, Senhor, a representação daquilo que foi o corpo de Jesus lá na cruz. E nós consagramos a Ti, Senhor, esse pão esmagado. Assim como o corpo de Jesus foi moído, assim como o Senhor esmagou Jesus, nós apresentamos esse pão, representando Jesus, que foi partido por nós. Eu sei, Senhor, que quando Jesus disse aos seus seguidores que eles precisariam comer do seu corpo, Jesus já sabia disso. E, Senhor, hoje nós queremos comer desse pão, dizendo: Senhor, nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós entendemos que o Senhor esmagou, que o Senhor teve prazer em esmagá-lo para não nos esmagar, porque o Senhor queria acabar com a minha iniquidade. O Senhor fez isso em Cristo, porque Ele recebeu nele, o Senhor fez convergir nele todo o pecado, para depois fazer convergir nele toda a glória, todo o reino, todas as coisas celestiais, terrenas, tudo que existe. Então nós te agradecemos por Jesus, pelo seu corpo. Come desse pão. Come desse pão. Se isso não for amor, o oceano secou. Não tome o cálice ainda, espere um pouco. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor,
secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for. Olha para o cálice. Olha para ele. Cor de sangue, porque representa todo o sangue de Jesus. Cada gota, cada litro de sangue que Jesus derramou por mim e por você. O sangue de Jesus era a única substância em todo o universo capaz de lavar pecado e iniquidade. Nenhum detergente, nenhuma água sanitária, nenhum produto químico podia tirar a mancha do pecado das nossas vidas, podia nos lavar, nos purificar de todo o pecado. Só o sangue. Só o sangue de Jesus. E Deus disse para ele que ele teria que dar todo o sangue dele. Você já perdeu sangue? Jesus, ele morreu porque ele perdeu todo o sangue. Todo o sangue dele. Todo o sangue dele. Todo o sangue dele. Pastor Zé Rodrigues, como médico cardiologista, ele fala que Jesus, ele morreu, eu não lembro como se chama isso, quando a pessoa morre por falta de sangue, porque perde todo o sangue. E ele, clinicamente, ele diagnosticou que a morte de Jesus se deu por falta de sangue, por perder o sangue do corpo, todo ele. Sabe por quê? Para lavar o meu e o seu pecado. Só que o sangue, ele tem mais uma coisa importante. Porque o sangue, ele leva a vida para o corpo todo. Sabe que quando Deus formou o homem, Deus soprou o fôlego de vida no homem. O homem estava formado, ele tinha um corpo, mas não tinha vida. E aí Deus, ele pega aquele homem que já tem um corpo todo pronto, com todas as artérias, todos os órgãos, cada célula, cada tecido. E Deus pega aquele corpo que já está pronto, não é um corpo de barro, mas agora um corpo feito como o nosso corpo, mas sem vida. E Deus não declara vida, Deus sopra a vida. Ele coloca o seu fôlego de vida e ele sopra nas narinas de Adão. E quando Deus sopra o fôlego de vida, para onde é que vai o fôlego de vida? Para onde? Vai para o pulmão. Entra pelas narinas e enche o pulmão. Mas qual que é o papel do pulmão? Oxigenar o sangue. Quem é que conduz a vida? Quem conduz a vida? O sangue conduz a vida. Deus soprou o fôlego de vida. A vida estava no sopro de Deus. Mas o sopro de Deus, ele vai para a corrente sanguínea. O sopro de Deus oxigena o sangue. E o sangue, ele começa a circular no corpo. E traz vida para o corpo. Jesus, ele derramou o sangue dele para nos lavar os pecados. E para nos dar a vida. Para restituir a vida em nós. Porque Deus deu o seu fôlego de vida lá para Adão. E nós entramos na morte por causa do pecado. Mas Jesus, ele depois, ele dá o seu próprio sangue. Ele dá o seu próprio sangue com toda a vida que tem no sangue.
com todo o fôlego de vida que tem no sangue de Jesus. E Ele dá o sangue dele para que nós tenhamos vida. Para que eu e você tenhamos vida. Não para que a gente tenha apenas uma vida aqui terrena, mas para que nós tenhamos uma vida eterna. E hoje nós sabemos que porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele disse, olha, um dia vocês vão tomar comigo um vinho novo. Um vinho novo. Existe um banquete, existe uma ceia preparada. Existe uma ceia preparada para mim e para você. Porque Ele deu o sangue dele. Nós temos garantia da salvação. Nós temos garantia da ressurreição, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. E há também de nos ressuscitar. E nós vamos participar da mesa do Senhor. Senhor, nós apresentamos a Ti esse cálice, que representa o sangue de Jesus, que foi dado para a remissão, para a purificação, para lavar os nossos pecados. Mas também é o sangue que nos traz a vida, porque a vida está no sangue. Nós consagramos esse cálice e internalizamos ele, Senhor, dizendo que nós recebemos a remissão dos nossos pecados e também recebemos a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então beba do cálice e tome posse da purificação, da salvação e da promessa de eternidade. E nada além do sangue.